Nacional de Previdência Social e que, por medo de ser preso, abandonou o emprego, razão pela qual fugiu para o estado do Pará. E, em 23 de outubro, foi demitido arbitrariamente por motivações exclusivamente políticas. Com efeito, oportuno mencionar o ofício do chefe da divisão de serviços gerais, datado de 5 de maio de 1934, endereçado ao delegado do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, a comunicar que o servidor Oswaldo de Oliveira Coelho vinha faltando ao serviço sem causa justificada desde o dia 1º de abril, contando com mais de 30 faltas consecutivas. Nesse sentido, foi instaurado o processo administrativo contra o requerente por abandono de cargo pelo Instituto de Aposentadoria, razão pela qual foi intimado a comparecer para ser ouvido e apresentar defesa prévia na data de 26 de 6 de 74, e na tentativa de oportunizá-lo mais uma vez a apresentar defesa, o mesmo fora notificado por editorial publicado em 11 de julho de 1974. Diante da não manifestação do aliciano, a Junta Interventora de Instituto de Aposentadoria e Pensões Comerciais aplicou a pena de demissão por abandono de cargo, conforme portaria 57.606, de 23 de outubro de 1954. Após o rompimento do vínculo laboral com o MDS, demonstra-se que, através da análise da CPPS e do currículo vitae do requerente, o mesmo teve vida profissional notável a destacar os vínculos empregatícios firmados com diversos empregadores do Estado do Pará. Cito alguns no 17 de junho de 74, 79, da Companhia de Cigarros do Brasil, 79, 78, Sociedade Anônima Wallace Martins, 72, foi relator do Conselho Fiscal e membro fundador da Cooperativa Habitacional dos Trabalhadores Unidos de Belém, COAFUB, 2 de maio de 83 a 4 de julho de 83, a MESC, e não obstante necessário mencionar o fato do requerente ter exercido diversos cargos políticos. Feitas essas considerações, constata que o aliciano firmou o vínculo empregatício com a Companhia de Cigarros do Brasil em Belém, Pará, na data de 17 de junho de 1974, ou seja, mesmo antes da publicação da portaria 57.606, de 23 de outubro de 74, que o demitiu do MDS, ficando prejudicado, desse modo, demonstração do nexo de causalidade entre a perda do vínculo laboral com o MDS e a motivação exclusivamente política. No entanto, constata que o aliciano protocolou o processo de denuncia na data de 17 de fevereiro de 86, no Instituto Nacional de Previdência Social, ao objetivar seu retorno ao quadro de pessoal daquele instituto, conforme documentos de folha 79. Ressalta-se que o referido processo de anistia foi deferido conforme portaria do INAM, Departamento Pessoal 1742, de 1º de setembro de 2016, com a determinação do retorno do requerente no quadro de pessoal permanente do INAM, na categoria funcional de agente administrativo, levando-se em consideração todas as melhorias funcionais do Pariaju, sem atividades e critérios, cujos efeitos retroagirão a 27 de 11 a 27 de 11 de 2005, data da promulgação da emenda constitucional número 26/85, documentos apontados da folha 114 de 2015. Ultrapassados os pontos, passa-se a discorrer em certinho o pedido do requerente afeta a reparação econômica e prestação mensal permanente continuada. E, nesse sentido, considerando o fato do requerente ter sido iniciado com base na emenda constitucional número 26, razão pela qual foi reintegrado com as devidas progressões salariais e funcionais, a que faria justo e nativo do MEC, fica afastada, desse modo, a reparação econômica de caráter indenizatório e prestação mensal permanente continuada, sob pena de acumulação de benefícios com o mesmo fundamento, conforme preconiza o artigo 16 da Lei 10.559 de 2002. Porém, no caso presente, como o requerente já recebeu o Estado brasileiro, a declaração da condição de iniciado político, oficializada através de atos jurídicos perfeitos de outro órgão da Administração Pública Federal, em observância do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal
sua validade através da devida ratificação. Do exposto, sopesada todas as informações e preenchidos os pressupostos elencados na Lei 10.559, de 13 de novembro de 2002, ouvido pelo deferimento parcial do pedido formulado por Oswaldo de Oliveira Coelho Filho, para que seja reconhecido seu direito à ratificação da declaração da condição de iniciado político, oficializando-se em nome do Estado brasileiro o pedido de desculpas ao senhor Oswaldo de Oliveira Coelho Filho, albergado pelo artigo 1º, inciso 1 da Lei 10.559, de 13 de novembro de 2002. Senhor Presidente, este voto eu tentei, com os demais, trabalhar muito, me chamou a atenção e tocou a fato do Jonas Albuquerque e o Ivan Aguiar terem sido atingidos muito próximos, fisicamente, inclusive, do Alistiano, naquela passeada que se dirigia aqui à Palácio da Princesa. Mesmo considerando todos esses fatos, eu ainda poderia vislumbrar, além da proteção da Lei 663, o fato de ele informar que foi atingido como presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Fumo do Pará. Ocorre que não há essa informação formal. Eu poderia reconhecer nesse processo que existem dois objetos